Bom dia, irmãos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer tantas orações e tanto amor da igreja e dizer que vale a pena, que tem resultado e que Deus tem respondido. A gente vê muitas coisas boas acontecendo, pessoas que eu não tinha contato muitos anos têm saído das cavernas e têm restabelecido contato, amizades, relacionamentos, orações. Então, quando cantou aquela segunda música hoje, Ele é fiel. Eu fico emocionado porque Deus é fiel. E eu nunca imaginei passar pelo que eu estou passando, não tinha nem dica, nenhuma possibilidade disso passar para minha cabeça, não tinha ninguém em nossa família que tinha isso. O nosso estilo de vida não conduzia a isso, você pode ver, câncer no intestino, eu faço tudo que não produz isso, minha vida inteira. Então não tive nenhuma preparação psicológica para isso, mas eu estou bem. Nunca estive mal no meu homem interior, nunca. Desde a hora que o médico falou, você está com câncer, eu estava meio grogue ainda da anestesia e sem óculos e meio fora do normal. E ele falou, você está com câncer, tem que fazer biópsia, não sei o quê. Acho que o médico é autista, mas tudo bem, Deus perdoa ele. Mas eu não tive problema nenhum, não tive... E não é porque eu sou forte, não é porque eu sou espiritual, não é nada disso. É porque Deus é fiel. A gente não é nada, a gente não tem força nenhuma, a gente é fraco, a gente tem medo da próxima coisa, do próximo dia, do próximo procedimento, a gente tem medo de tudo. E não tem direito de ter medo, porque Deus sempre está conosco, né? Como fala na música, Ele sempre está conosco, Ele é fiel, sua fidelidade não falha. Então é isso que eu queria testificar, e eu acredito que as orações de todos os irmãos têm grande efeito nisso, têm causado isso em meu espírito. Eu não tenho recebido cura ainda, mas tenho recebido graça, alegria, paz interior, força, e isso é de um valor incalculável, não tem preço, isso aí não tem preço. E o meu versículo é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus não promete nos livrar do sofrimento. O sofrimento vem para todos, de um jeito ou de outro, mas Ele está conosco. Essa que é a coisa principal. Não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Ele é nosso Pai e Ele cuida de nós até o dia da nossa morte. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu gostaria que Deus falasse conosco nesta manhã, mas isso é uma coisa que Ele tem que fazer, não sou eu. Eu gostaria que seu coração fosse aquecido, se sentisse tocado, flechado, alcançado pelo Espírito Santo, mas Deus é que pode fazer isso. Mas muito além disso, eu gostaria que você lembrasse do que eu vou falar hoje. Então, sempre tem duas coisas importantes na palavra: tem o Espírito e tem a palavra. A palavra é o conteúdo que dá para anotar no caderno, que dá para lembrar na mente, que dá para gravar. Mas o Espírito é que unge algumas partes para nós, e a gente lembra disso anos depois, décadas depois. Eu lembro de coisas que Deus falou, e eu lembro do momento, eu lembro da hora, eu lembro de tudo. Então, assim, isso a gente não escolhe, isso é Deus que escolhe. Mas lembrar do conteúdo, isso é nossa parte.
Então, mesmo que você não sinta nada nesta manhã, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a palavra tem um conteúdo muito importante, e não é palavra minha, são as palavras de Deus. Eu vou falar sobre a nossa fase como igreja aqui em Jundiaí, mas no mundo todo. A igreja está passando por uma fase. Aqui em 2023, estamos numa fase. Por exemplo, nós estamos no meio de um período de 21 dias de jejum e oração a favor de Israel. 5 milhões de pessoas de toda língua e país estão jejuando e orando por Israel por 21 dias, até o dia 28 de maio. Isso é um evento apocalíptico, nunca aconteceu. A igreja no mundo inteiro está acordando para o fato que Jesus vai voltar e aterrissar em Jerusalém, na terra. E o diabo não quer. E a igreja sabe que foi enxertado nessa oliveira. E a igreja sabe que precisa orar, que Israel precisa de nós, que sem nós eles não vão chegar. Então, tem coisas nunca antes aconteceram na história do mundo, estão acontecendo em nossos dias agora. Isso vai ter um impacto muito grande. É uma bomba explodindo em cima do mundo. Está explodindo cosmicamente. Anjos estão sendo liberados. O anjo Miguel, que é o anjo guerreiro, o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro. Coisas inéditas vão começar a acontecer. Não conforme nós esperamos, porque Deus sempre faz do jeito dele, mas vai acontecer, porque isso é coisa divina, coisa sobrenatural. Então, nós não controlamos as coisas que acontecem, mas nós temos uma parte nisso. Todo agricultor semeia a semente com a expectativa da colheita, e a semente morre, brota, cresce, floresce e dá o fruto. E o que o agricultor espera? Ele espera que aquela semente original que se perdeu, morreu, abriu, seja reproduzido em muitas sementes, iguaizinhos à semente que foi semeada. Isso é o princípio da agricultura. Você sempre espera que seja trigo, seja arroz, seja milho. Milho é um exemplo muito bom, porque o milho você semeia uma semente. Cada pé de milho dá às vezes 2 ou 3 espigas, mas no mínimo dá uma espiga muito boa. E essa única espiga, não sei quantos caroços tem, mas tem muitos, iguaizinhos a semente que foi semeada. Então, nós estamos aproximando da época onde muitas réplicas de Jesus vão aparecer na terra. Amém? Durante os séculos, a igreja viveu muitas épocas tristes. A igreja fez muitas coisas erradas. Os homens aprontaram muita coisa que não é como Jesus queria. A igreja tem passado por muitas fases. Hoje mesmo a igreja ainda faz, as lideranças ainda fazem, os pastores ainda fazem, pessoas ainda fazem muita coisa errada. Mas ela não depende de nós, não depende do homem. Deus plantou a semente, e quando Jesus voltar, Ele vai colher muitas sementes, iguaizinhos à semente que foi semeada. Amém? Então, antes da volta de Cristo, antes dele voltar, Ele quer ver o fruto do penoso trabalho da sua alma. É o último versículo de Isaías 53. Deus fez Jesus sofrer, moeu Ele sofreu por nossos pecados, mas diz no último versículo que Ele vai ver o fruto do penoso trabalho de sua alma e vai ficar satisfeito.
E eu digo para vocês, se ele vê agora, ele não vai ficar satisfeito. Mas a Bíblia diz que ele vai ficar satisfeito. Então, vai aparecer filhos de Deus na terra, que Deus vai olhar e falou assim: ótimo, a colheita deu certo. E Jesus vai olhar e falar assim: valeu a pena o meu sofrimento na cruz do Calvário. Eu quero então, nesse caso aqui, eu tenho 6 pontos, não 7. O 7º é a volta de Jesus. Então não precisa mais nada, não precisa falar sobre isso. Vamos virar rapidamente para Romanos 8. Romanos 8, versículo 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E não está falando da glória em Jesus. A glória de Jesus já está na glória. Jesus já tem glória, não precisa aumentar mais. Ele falou que as aflições que nós passamos agora não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação não aguarda a revelação do Filho de Deus, que ele volta lá do céu. Não está esperando a revelação do Filho de Deus, está esperando a revelação dos filhos de Deus. Deus não vai mandar Jesus de volta sem que ele consiga o fruto do seu trabalho. Então eu quero, em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, levantar sua fé de que isso não é homem que está falando, isso é Deus que está falando. Deus tem um eterno propósito, Ele criou o mundo e Ele está esperando uma colheita. E Ele vai ter essa colheita. Quer você creia, quer você não creia, quer você queira, quer você não queira, quer você queira participar ou não, Ele vai ter esse fruto. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Efésios 3. Efésios 3, versículo 8, Paulo falando, ele fala: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Como que Deus vai envergonhar os principados e potestades, que são demônios, são forças do mal que dominam o mundo, que estão dominando o mundo com a mentira, que estão dominando o mundo com antissemitismo e ódio ao Israel, que estão dominando as nações para crer que família não é natural, não é de Deus, e uma série de outras coisas que estão acontecendo. Esses são resultado não das pessoas, resultado de principados e potestades. Mas Deus não está preocupado com isso, porque Ele tem uma chave, uma arma secreta, que Ele diz aqui que é pela igreja. Ele vai envergonhar os principados e potestades. Ele envergonhou Satanás com Jó. Viu meu servo Jó? Jó tem interesse. Você acha que ele tem interesse? Passa pelo fogo. Passa pelo fogo. Você acha que ele tem interesse? Que ele me serve por interesse? Você acha? Passa pelo fogo. Passou tudo, perdeu tudo. A mulher falou: amaldiçoa Deus e morra. Ele não amaldiçoou, ele não fez. Deus falou assim: está vendo meu servo Jó? Você acha que ele estava por interesse? Cadê? Tirei tudo e ele continua? Não, mas tem que mandar a doença para ele, tem que mandar coisa para ele, se tocar no corpo dele, se ele sofrer, aí vai ter problema. Deus falou: faz. E no fim, o diabo foi envergonhado, porque Jó venceu. Amém? Fé não é teórica, irmãos. Fé tem que ser provado.
Se você está hoje alegre, cantando sobre a ressurreição, crendo em Jesus, prepare-se que vem fogo por aí. Não para o mal, só para provar, para ver se você tem fé de verdade ou se é mentira. Só isso. Fé é igual ouro, ele tem que passar pelo fogo. E aí o diabo é envergonhado quando fala assim, não é teórico, não é mental, é verdadeira. É o produto genuíno. E aí Deus é glorificado. Deus é glorificado. E nós somos recompensados em dobro, porque foi o que aconteceu com Jó. Deus nunca deixa você sair perdendo. Ele sempre vai sair ganhando e você ganha junto. Então, aqui diz que pela igreja, Deus vai envergonhar os principados e potestades. Pela igreja. Guarde isso em mente. E Efésios 4, virando a página aí, você vê que ele fala, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, e assim por diante. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que ele está dizendo, Paulo tinha essa fé, mesmo lidando com a igreja como a de Corinto, com as igrejas naquela época, tinha tanta carnalidade, tinha tanto partidarismo, tinha tanta coisa errada nas igrejas, mas Paulo não se abateu. Ele dizia, nós vamos chegar na unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Vocês topam isso? Topa Deus te transformar na imagem de Jesus? Na perfeita varonilidade? Para ser uma vergonha para Satanás e para ser uma glória para Deus? É isso que Ele está nos chamando para ser. É isso que Ele tem propósito. E não depende de você, depende dEle. Depende de você se você vai fazer parte disso. Mas que Ele vai ter um povo que vai fazer isso, é só acreditar nele e se dispor. E falar, eis-me aqui, eu estou disposto. Eu não posso fazer nada, mas se o Senhor está com esse propósito, eu duvido que eu consiga ser isso. Mas já que o Senhor é todo poderoso, então toda a glória será tua, se o Senhor fizer isso, que eu seja parecido com Jesus. O segundo ponto, então esse é o primeiro ponto, é propósito de Deus, vai acontecer e está prestes a acontecer. Estamos chegando perto do fim, já pendoou, já tem flores, já está formando semente, já está perto da volta de Cristo, está tudo organizado, tudo preparado, tudo certinho, sabe? Então muitos sinais e coisas dos últimos dias já aconteceram, já estão acontecendo, então está próximo, isso não é longe, está perto, essa manifestação dos filhos de Deus que vão ser parecidos com Jesus. E então o segundo ponto aqui que eu quero passar para vocês é o seguinte: o que é esse ser parecido com Jesus? Em que consiste isso? Qual é a essência de filhos maduros, filhos que envergonham Satanás, filhos que Jesus olha e fica satisfeito? Qual a essência? Vira comigo para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 11. Diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a marca dos filhos maduros de Deus. E eu quero falar com vocês uma coisa muito séria, gente. Em primeiro lugar, Deus tem esse propósito, Deus vai fazer isso. Nunca na história da igreja Ele conseguiu um povo assim. Sempre houve pessoas especiais, houve focos, houve pessoas que receberam graça e brilharam em suas gerações, mas nunca houve um povo que impressionasse o mundo dessa forma, como Deus quer que seja feito. Deus tem feito coisas na China, coisas tremendas. Deus tem feito coisas durante toda a história, tem brilhado a sua luz, prenúncio daquilo que vai acontecer. Mas eu estou falando de uma coisa global. Eu estou falando de uma coisa, um fenômeno global, conhecido das potestades, conhecido do mundo. Vai ser um fator assim, conhecido, um fator claro. E o que vai ser, principalmente?
pessoas que não estão agarradas às coisas materiais, que conseguem perder tudo, todo o dinheiro, toda a posição, todo o emprego e continuam alegres com Jesus. Pessoas que quando alguém bate neles, eles não revidam, que eles pedem para Deus perdoar, que eles não reagem, que eles não se defendem, que eles não fazem nada, eles simplesmente são mansos e humildes como o cordeiro que foi quando ele estava aqui na terra. Você fez essa imagem agora na sua mente? Porque quando um irmão da igreja repreende outro, ele já reage. Imagina quando alguém do mundo fazer maledicência sobre você, sujar a sua reputação, falar que você é um abusador de crianças, falar que você é não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você ficar calado, e você não reagir, e você ser humilde e manso, e ter clareza, e ter firmeza, e saber que a sua vida não consiste das coisas materiais, e que você não vai render a palavra do seu testemunho por causa de uma ameaça. Você vai ficar firme na palavra do seu testemunho. Você vai perder tudo, mas você tem Cristo em você. É isso que eu quero passar para vocês. É esse tipo de povo que vai levantar a terra. É esse povo que vai vencer Satanás. É esse povo que o diabo fala assim: não, esse povo só te servindo porque está tudo bem, mas ameaça eles para você ver. Fala que vai tirar uma coisa, fala que vai atacar a sua família, fala que vai fazer isso, fala que vai fazer aquilo, eles vão te negar na hora. E vai ter um povo que não vai fazer isso. Não vai vencer pela força, não vai vencer pela ganância, não vai vencer pelo materialismo, vai vencer pela mansidão, pela humildade. Jesus diz: pega meu jugo, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para vossas almas. Nós não somos leões, nós somos cordeiros. O leão só vem depois, o cordeiro é agora. Se você quer ser uma semente igual aquela semente original, você tem que aprender dele, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. Nós não seremos como Jesus na sua segunda vinda, nós seremos como Jesus na sua primeira vinda. E quando o mundo vê um povo assim, esse povo será invencível. Não tem jeito. Pode fazer o que quiser com eles, que eles não vão ceder. Eles vão vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não vão amar suas vidas até a morte. Amém, irmãos? Captou? Entendeu? Se você entendeu que esse é o propósito de Deus, você precisa começar a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Já. E desapegue das coisas materiais. Temos que trabalhar, temos que poupar, temos que ter sabedoria, temos que administrar, mas não se apegue, de uma hora para outra tudo pode virar fumaça. Você não deve ser seguro para essas coisas. Você deve estar seguro naquele tesouro lá no céu, prometido por Deus. O terceiro ponto aqui: esse tipo de povo, esse tipo de gente, da igreja que hoje existe, de nós, do jeito que nós estamos hoje, desse jeito que Deus quer que seja, e há pouco tempo para essa mudança, só vai acontecer por duas coisas. Deus vai derramar o seu Espírito como nunca antes na história da humanidade. Ele fala em Joel: chama a assembleia solene, chore sacerdotes, chore noivos e noivas, chore crianças, arrependa, volta, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E quando Pedro cita isso em Atos 2, ele tira o depois, e ele cita: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e acontecerá fogo e vapor, coluna de fumaça. Nada disso aconteceu no dia de Pentecostes lá. Vai acontecer agora, é os últimos dias.
Pedro disse: isso é o que o profeta Joel falou, está começando, mas não está terminando, porque isso aqui é para os últimos dias. É para os últimos dias. Então, irmãos, nós estamos à véspera. Presta atenção, não é só a igreja aqui em Jundiaí, a igreja mundial está às vésperas do maior derramamento do Espírito Santo que já aconteceu na história da humanidade. Não vai ser de um lugar só, não vai ser da rua Azusa, não vai ser de um lugar só, vai ser global. Vai ser naquelas vilas mais interiores da Bahia, do Nordeste, vai ser nas vilas mais interiores da África, vai ser nas vilas mais interiores da China. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Vai haver poder como nunca houve na história da humanidade. Vai haver poder, 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 para dar testemunho, para falar sobre a volta do Cordeiro. Essa é uma coisa. Mas isso tem acontecido no século XX, tem acontecido coisas tremendas no século XX, derramamento de poder muito grande. Então tem uma outra coisa muito importante. Nós, como povo de Deus, vamos aprender relacionamento de aliança. Nós vamos aprender que por mais poder que eu tenha, eu sou falho, eu sou tendente ao erro, eu posso me orgulhar, eu posso falar para o outro: me respeita, hein? Porque quando eu oro a pessoa é curada. E pior ainda, gente, vai ter autoridade nos últimos dias para fechar os céus, para que não chova. Vai ter autoridade para trazer pragas sobre a terra. Vai haver poder. Isso é pior ainda do que ter autoridade para curar, para trazer orgulho. E sempre os homens e mulheres de Deus foram atingidos pelo orgulho, porque eu não sei quantos de vocês conhecem o Senhor dos Anéis e nem precisa conhecer, mas eu conheço. E o Senhor dos Anéis mostra que tem um anel, que se você pega ele na mão, você pode ser uma pessoa boa, você começa a se corromper. Poder, unção, graça, traz orgulho. Satanás tinha tudo isso, e foi o primeiro a cair em orgulho. Imagina, coitadinho de nós, sem isso a gente já é orgulhoso, imagina tendo isso. Imagina todo mundo que a gente orar sendo curado. Imagina o que vai acontecer dentro de nós. Mas Deus vai levantar um povo que, mesmo tendo esse poder, quando o irmãozinho chega para você e aponta o dedo e fala assim: você está errado, você está entrando em orgulho, para com isso. Você vai baixar a bola e você vai falar assim: me perdoa, eu arrependo. Nós não vamos ser super-homens, nós não vamos ser pessoas que não têm defeito, nós não vamos ser nunca pessoas assim. Mas se nós tivermos o poder do Espírito Santo, e nós tivermos a humildade e o respeito e a aliança para respeitar pessoas que chegam para nós, talvez a pessoa que chega para nós não tem esse poder, não tem essa unção, mas ele tem discernimento, e ele chega: para com isso, você está caindo em laço, e nós vamos ouvir, e nós vamos nos humilhar, e aí vai ser um corpo coletivo invencível, porque não vai ter brecha. Então grava essas coisas: derramamento do Espírito Santo e relacionamento de aliança, corpo de Cristo. Fala em 1 Coríntios 11 que as pessoas que tomam a ceia e não discernem o corpo de Cristo adoecem e morrem. Nós precisamos aprender o que é discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo significa que eu entendo o que é o pão e o que é o vinho, mas também significa que eu entendo quem está tomando a ceia comigo. Ele não é só João, Maria e Antônia, ele é membro do corpo de Cristo. Respeite, honre, prostre diante de Deus na vida dos irmãos. Não fale mal, não critique, não conheça segundo a carne. Respeite, discirna, não diga filho de José, carpinteiro, não, diga: Deus está aqui na terra, nas pessoas que fazem parte desse corpo. Alguma coisa muito grande tem que mudar em nossas mentes. Não é só derramamento do Espírito Santo, é derramamento do Espírito Santo, com certeza, mas é também discernimento do corpo de Cristo, respeito, humildade, quebrantamento, para poder honrar as pessoas que nos chamam a atenção.
Portanto, para o ponto número 4, se nós estamos às vésperas do maior avivamento da história, se nós estamos às vésperas de Deus fazer isso, como nós devemos agir hoje? Como nós devemos agir hoje? O que nós podemos fazer? A gente não controla quando Deus vai fazer isso. A gente não controla. Mas a gente controla o que a gente faz hoje. E o que vem antes de avivamento? Sempre. O que vem antes? Sempre. Antes de Deus fazer as coisas, Ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Jesus e João Batista pregavam o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é esse avivamento. Mas o que tem que vir antes? Arrependei-vos. Por quê? Se eu não arrepender, não vem o reino? Vem, mas você fica fora. Essa aqui é a questão. O reino vem, isso não tem dúvida. Mas você só faz parte se você estiver preparado, se você estiver arrependido. Joel diz: e acontecerá depois de que? Assembleia solene, arrependimento, choro. Irmãos, hoje eu estou um pouco atrasado, porque aconteceu na leitura, então eu li essa oração de Salomão em 2 Crônicas 6. E ele fala: se o teu povo pecar e for espalhado e tiver pragas, se eles orarem, voltar para este lugar e se converterem, ouve do céu. Depois em outro versículo ele fala assim: se acontecer isso, se eles arrependerem. Fui olhar a palavra no original, eu já falei isso várias vezes, mas eu continuo falando. Eu fui olhar a palavra no original de novo. Converter, arrepender, no hebraico não é essas palavras chiques, bonitas, e que às vezes a gente não entende o que está querendo dizer. Arrepender, converter, é simplesmente uma palavra simples no hebraico que chama virar. E ele é usado para virar para o mal ou virar para o bem. É mais ou menos aquilo que tem nas placas, nas rodovias: conversão à direita, não é verdade? Conversão à direita. Quando fala assim, conversão à direita, não está falando para a pessoa converter para ser crente, não, tá? Ele está falando para você inverter a direção que você está indo. Você sai da pista, você passa por cima do viaduto e você volta e inverte a direção que você está indo. Então, arrependimento, conversão, que é a preparação para o maior avivamento da história, significa que hoje, agora, nós precisamos voltar nossos corações a Deus. Nós precisamos perguntar para Deus: o que significa isso? O que significa eu voltar? O que significa eu arrepender? O que significa eu converter? Sabe o que significa? E aí nós vamos para o ponto número 5. Eu quero falar sobre duas coisas gravíssimas, que são moléstias na igreja. A primeira chama-se espírito partidário, espírito de reinozinho, espírito de achar que só o nosso grupo está certo, que só interessa o nosso grupo, espírito de não discernir o corpo, sabe? Houve muita oração antes dessas últimas eleições, muitas orações, mas o que nós esperávamos que acontecesse, não aconteceu. Deus ouviu as orações, mas não atendeu. Sabe por quê? Porque a igreja está dividida. Sabe qual é o conceito do mundo sobre a igreja? Como eles concorrem, como eles brigam, como eles se dividem, como eles são partidários, como eles são polarizados. Não é quanto eles se amam, não é quanto eles se humilham, não é quanto eles se quebrantam diante de Deus. Irmãos, e às vezes não é nem coisas negativas. Sabe o que é? Os líderes no Brasil, os pastores, ficam tão interessados na sua igreja, na sua comunidade, que não estão nem aí para as outras comunidades na mesma cidade, que servem a Jesus, que são o corpo de Cristo. Estão nem aí.
Às vezes eles começam a fazer uma coisa que o outro já está fazendo, e fazendo melhor do que eles vão fazer. Em vez de ajudar o outro, eles continuam, não, tem que ser o nosso fazendo. Um orgulho, um sectarismo, uma falta de discernimento do corpo de Cristo. Irmãos, isso precisa nos afetar profundamente. Esse é um pecado que chama-se não discernir o corpo de Cristo. Por isso muitos adoecem e muitos morrem. Unidade não é um negócio bom. Unidade é essencial. Se nós não temos um só coração com as outras pessoas, com os outros servos de Cristo, nós estamos pecando contra Cristo. Nós estamos quebrando a primeira regra para ter unção, para ter a presença de Deus em nossas vidas. E o segundo pecado que eu quero entender, que nós entendamos que nós precisamos arrepender e virar, é materialismo. É o Deus mamon, o Deus dinheiro. Você às vezes fala, não, eu não tenho isso. Mas a sua vida praticamente toda envolvida com isso. Você não tem paixão. Você não tem assim, todo o coração. E Deus fala muito sobre todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Irmãos, tem muitas igrejas nos Estados Unidos e tem no Brasil também. Pessoas de Deus, pessoas que vão para a igreja todo domingo, pessoas que dão dízimo, pessoas que são fiéis, pessoas que fazem tudo direitinho, mas seus filhos estão no mundo, seus filhos não foram afetados, seus filhos não foram afetados porque não existe paixão, eles são íntegros, mas não apaixonados. E o Deus mamon, o Deus do materialismo, o Deus do dinheiro, está dominando a igreja. Dá 1 hora ou 2 por semana para Deus e o resto da semana todinho para o mamon, para o dinheiro. Irmãos, não vai ter nada se nós não tivermos todo o coração. A maior repreensão de Deus para a igreja no Apocalipse foi: você deixou seu primeiro amor. A primeira igreja é Éfeso. E o último, Laodiceia, você está morno. Arrepende-te, volte, que é essa palavra no grego, volte. Então eu estou falando, irmãos, precisa reunir seus filhos ao redor da mesa e ler a palavra, incutir neles a palavra de Deus. Você precisa ter paixão, você precisa amar a Deus fora das reuniões, você precisa ser uma pessoa que está tão tocado por esse fogo que você faz qualquer coisa que for necessário para que Deus seja honrado. Você nega a sua vida, você busca isso, você pode fazer. Você não precisa esperar avivamento para isso, não. Isso vem antes do avivamento. Antes de avivamento, você fala: eu me arrependo de ser um crente normal, morno, que não deixou a fé, que é fiel em muitas áreas, mas eu não tenho paixão. Eu deixei o primeiro amor. Eu quero que o meu amor por Deus saia da mente, entre no meu coração, entre nos meus membros, entre nas minhas atitudes. Eu quero que saia pelos meus olhos. Eu quero que meus filhos vejam que para mim nada é interessante. Ele pode formar na faculdade, ele pode ganhar um dinheiro alto, mas se ele não for apaixonado por Deus, não tem valor nenhum, porque isso vai perecer. Eu quero ser apaixonado, eu quero que meus filhos sejam, eu quero que minha igreja seja. Isso não depende de avivamento. Isso depende de preparar o caminho para avivamento. É isso que nós devemos estar fazendo agora. É isso que nós devemos estar clamando agora. É isso que nós devemos estar nos ocupando agora. Amém, irmãos? E o último e sexto ponto. Irmãos, precisamos reconhecer uma coisa que o Abner está chamando de gap. Existe uma lacuna entre o que Deus quer que a gente seja e o que nós estamos sendo. Quando Jesus curava, ninguém saía sem cura. Ninguém. Hoje tem ministérios de cura. Tem pessoas que são curadas de surdez, de paralisia, de um monte de coisas terríveis. Mas para cada um que é curado, 9 não foram curados. Foram lá também e não foram curados. Nós não temos esse negócio que chama todos eram curados. Quando Pedro passava, a sombra dele passava em cima das pessoas, todos eram
curados. Um grande ministério de cura nos Estados Unidos, acho que era T.L. Osborne, quando ele leu nas Escrituras essa palavra todos, e ele citou todos os versículos que falam todos. Quando Jesus curava, todos. Quando os apóstolos curavam, todos. Ele nunca falava, não, você tem que sofrer mais um pouquinho porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Não. Se a pessoa chegava para Jesus, todos eram curados. Ele não curava todo mundo que tinha ali no lugar, não. Ele curava todos que procuravam Ele, certo? Não, existe muita gente que não foi curado, mas porque não procurou Jesus. Mas as passagens que falam, quando procurava Jesus, todos eram curados. Isso não acontece conosco. A gente ora, fala, mas todos não são curados. Graças a Deus pelos que são. Mas isso não é o que Deus quer para nós. Ele quer tudo para nós. O que tinha no início, Ele quer agora no fim que aconteça. Vira comigo para Marcos 16, a última passagem, não, a penúltima passagem que nós vamos ler hoje. Marcos 16. Versículo 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. É isso que eu quero que você preste atenção. Nós precisamos ter um clamor em nosso coração. Está surgindo não só aqui, tá, irmãos? Em toda parte do mundo. Vocês conhecem o Mark Shea? Mark Shea já esteve aqui conosco. Ele está chorando, clamando, pedindo a Deus. E muitos irmãos em muitos lugares estão. Deus, estes sinais seguirão os que crerem. A gente pensa que crê, mas não está acontecendo. O que está errado? Falta alguma coisa. Falta autorização. Falta a sua aprovação, tem alguma coisa fora de lugar. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanharam. Viu aí? Pregaram e o Senhor confirmava. Sabe o que significa isso? Eles traziam o documento e Deus carimbava. Ele falou assim: eu assino embaixo. O que esses caras estão falando é verdade. Curado. Eu assino embaixo. Sinais que acompanham a mensagem. Nós damos uma mensagem, os sinais não acompanham. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa. E aí, eu não vou ler essas outras passagens, mas eu vou só citar. Fala em Salmos 133, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união, como óleo precioso que desce pela barba de Arão, como orvalho que cai sobre os montes de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção. Ali, eu quero que você comece a orar. Deus, onde fica o ali? Nós precisamos achar esse ali, porque o Senhor ordena a bênção ali. Eu quero achar esse ali. E ali é onde? Os irmãos em união, discernindo o corpo de Cristo, submetendo uns aos outros, não se dedicando ao seu reinozinho, ao seu grupozinho, querendo seu grupo crescer, não, abençoando o corpo de Cristo na cidade, exaltando o nome de Deus, se humilhando para que outros sejam exaltados, um espírito de discernimento do corpo de Cristo. Quando nós começamos a ter essa atitude, que nós não queremos para nós não queremos sucesso, nós não queremos número de membros, nós queremos o reino de Deus, e nós vamos abençoar quem estiver fazendo qualquer coisa. Ali o Senhor ordena a bênção. É ali, eu quero achar esse ali. E a outra passagem é Êxodo, você pode anotar Êxodo 25, 21 e 22. Êxodo 25, 21 e 22, Êxodo 29, 42 e 43.
e Êxodo 36 e 36. Sabe o que fala ali? A arca e o propiciatório, ali virei a ti. No altar ele fala assim: ali virei a ti. Quando na sua Bíblia fala tenda de congregação, não é tenda de congregação, é tenda do encontro marcado. Deus quer encontrar conosco. Ali virei a ti. E terminando, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: isso aqui é mais um testemunho sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida aqui. Eu sei que muitos irmãos têm ficado às vezes confusos com a setorização, têm achado que a setorização é uma volta à divisão, é reverter a unidade. Eu quero dizer para vocês que não é isso de jeito nenhum. E você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender o seguinte: que entre nós, os 15 presbíteros dessa igreja, Deus tem trabalhado por anos, acabando com o nosso orgulho, acabando com nossas motivações erradas, acabando com nossa vontade de nos defender, de atacar o outro, de brigar um com o outro. Deus tem mexido muito conosco, não terminou ainda não, mas está bem avançado, e bem mais avançado do que eu já vi em outros lugares. Nós não vamos dividir, nós não vamos brigar, nós estamos unidos, nós estamos passando problemas, eu, Marion, Jamê, mas nós estamos firmes na rocha, e nós estamos unidos com o presbitério, unidos com a supervisão do presbitério, unidos com os setores, nós estamos unidos, e essa união foi às duras penas, e foi muito difícil, mas essas coisas que Deus fez não vão ser desfeitas, nós não vamos voltar atrás. Agora, uma coisa negativa que aconteceu durante esse período é que a igreja ficou toda reunida aqui, mas não havia espaço para novos ministérios levantarem, para novas pessoas começarem a fazer as coisas, não havia espaço, não havia maneira. Então nós estamos abrindo e vendo nos setores duas coisas. Eu quero que você preste bem atenção, não é em um setor só, é todos os setores. Nós estamos vendo evangelismo que não estava tendo, e nós estamos vendo novos ministérios levantando que não estavam levantando. Isso é muito positivo, isso traz alegria para nós, isso traz satisfação para nós. Mas presta bem atenção, existe um grande perigo de termos a mesma atitude das igrejinhas que tem por aí, denominacionais, de voltar cada liderança do setor para seu setor, de desrespeitar, de não unir com todo o corpo de Cristo, primeiro com o MC em si, mas depois nós precisamos começar a passar para as outras igrejas na cidade. Nós precisamos começar a discernir o corpo, porque ali o Senhor ordena a bênção. Nós vamos trabalhar nos grupos, nos setores, evangelismo, nós vamos trabalhar levantando jovens e outros ministérios, nós vamos incentivar, nós vamos animar, nós não queremos ter um padrão alto, nós queremos que pessoas cometam erros e façam coisas imaturas, mas nós queremos que eles sejam animados e que a igreja seja viva, nós queremos isso mesmo, mas nós não queremos que o espírito de partidarismo, o espírito de individualismo, o espírito de sectarismo atinge. Isso é perigoso, isso pode acontecer, e nós não queremos que isso aconteça de jeito nenhum. Nós estamos vigiando para que possamos avançar para evangelismo e formação de novos ministérios, mas não retroceder na unidade, amém? E quando se fala de unidade, perde, tá? Quando você fala de unidade, você perde, porque você quer focar naquele grupo, naquela coisa, você quer que, e aí tem que tirar uma reunião que não é do grupo, e aí perde aquela reunião, entendeu? Então por que as pessoas, os pastores são todos focados, nem podem sair para um encontro de pastores onde eles seriam edificados? Os outros pastores, eu falo por aí no Brasil, eles nem podem dizer, não posso sair porque a igreja precisa de mim. Você precisa sair, a igreja é de Jesus, não depende só de você. E então assim, irmãos, vamos vigiar para avançar como um MC aqui na cidade e avançar como pessoas que estão discernindo o corpo de Cristo com as outras igrejas aqui na cidade, em nossos bairros, se nós pudermos ajudar outra igreja no bairro, vamos ajudar, vamos discernir, vamos transmitir um espírito não partidário,
e vamos procurar o ali de Deus. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esta manhã, e nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós um entendimento daquilo que foi falado nessa manhã, um entendimento prático, que não seja teórico, mas seja prático. Ensina-nos o que é voltar, ensina-nos o que é arrepender, ensina-nos o que é converter, como que a gente volta, o que a gente precisa voltar para o primeiro amor, o que a gente precisa fazer, Senhor, em termos práticos. Nessa próxima semana, nós queremos voltar, nós queremos ser candidato para a Tua bênção sobre nós, nós queremos ser candidatos para surpreender os principados e potestades, nós queremos ser candidatos para esse derramamento do Espírito Santo, nós queremos ser candidatos para ser transformado na imagem do Teu Filho amado. Isso nós pedimos em nome de Jesus.
que os homens conhecessem que somos teus discípulos. O amor surpreenderá principados e potestades, sem entregarmos nossas vidas pelos irmãos. A igreja invisível, a igreja invisível, pelo amor prevalecerá, e o corpo hoje dividido se edificará. Dá-nos a visão, dá-nos a visão da igreja gloriosa, dá-nos a prática da verdade